Amigos, estamos recebendo a nossa amiga Beth, a nossa amiga do coração, que veio hoje passar uma palestra para a gente. O tema da noite que a nossa amiga querida vai falar, causas atuais das aflições. São muitas causas atuais, né? Hoje temos de tudo, né, amiga? Ô, amiga, boa noite, querida. Muito obrigado. Sempre nos fortalecendo com temas maravilhosos aqui no SEAC, que nos dá o direcionamento, né, da semente, do amor, através de Jesus, né, que você passa, fala e estuda, e gratidão, amiga, por esses minutinhos tão preciosos. E, por gentileza, você pode iniciar com uma prece e, no final, vibração e prece. Gratidão, amiga, de 30 a 60 minutos. E muito obrigado, queridos. Eu queria dar uma notícia. A mensagem de fortalecimento de dia 1º de outubro é minha, pessoal. Só que eu vou ter que adiantar o horário um pouquinho, porque aconteceu um contratempo para mim no dia, vai ser 16 horas, um pouco mais cedo, a mensagem de fortalecimento, por causa de um contratempo, mas eu não vou dizer o quê, mas é por isso. Mas dia 1º sou eu, a mensagem de fortalecimento, 16 horas, não percam, amigos. Beijão no coração de todos. Muito obrigado por vocês estarem inscritos. Vamos divulgando para que mais pessoas se inscrevam, para que a gente possa fortalecer os corações, as pessoas que precisam. E eu vou deixar com a companhia maravilhosa da nossa amiga Beth, que vai passar o tema da noite para a gente. Por gentileza. Então, boa noite, amigos. Alegria imensa de estar aqui, pedindo a Deus e a Jesus que nos inspirem nesses próximos momentos, para que possamos entender os ensinamentos maravilhosos que Ele nos trouxe. Causas atuais das aflições, porque, bom, as aflições sempre existiram no mundo, mas nos últimos anos foram difíceis, né? Trouxeram muitos desafios, mas todos esses desafios são oportunidades de mudança interior, de renovação, de fortalecer a nossa fé, de nos aproximarmos a Deus. O Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, escreve: o sofrimento é sempre um convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, traz esse tema no item 4, causas atuais das aflições. Então, lá nós lemos que as vicissitudes, que são vicissitudes? São os acontecimentos desagradáveis, imprevisíveis, os problemas, as desgraças, os fracassos. Tem causas nesta encarnação e nas encarnações anteriores. Mas que essas vicissitudes, esse sofrimento, essa dor, é consequência natural do nosso caráter, da nossa conduta, seja nessa vida ou nas vidas anteriores. Por quê? Porque muitas vezes somos imprevidentes, então nem pensamos no futuro, gastamos tudo, né? Gastamos os bens, gastamos a saúde, e por conta do orgulho e da ambição, escrevem os espíritos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quantas pessoas ficam arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos. Existe a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que está presidindo tudo na nossa vida. É uma lei tanto física como moral. Então, por exemplo, lei física, né?
É a terceira lei da mecânica de Isaac Newton. A toda reação sempre há uma reação oposta de igual intensidade. Então, o que vai, volta, com a mesma força. Então, por exemplo, se a gente joga uma bola na parede, ela volta. A gente joga uma bola verde, ela volta verde. Se a gente joga devagarinho, ela volta com mais suavidade. A gente joga com força, ela volta, né, com muita velocidade. Mas também a lei de causa e efeito é uma lei moral. É o plantar e colher. É o que Jesus nos ensinou a cada um segundo as suas obras. O escritor Carlos Toledo Resini escreveu o livro Evolução para o Terceiro Milênio, onde ele nos ensina que as forças que movimentamos no passado, com as nossas ações, tendem a continuar na mesma direção, impelindo-nos para onde hoje não queremos ir, mas quisemos ontem. Então, as nossas ações do passado, hoje, repercutem no presente, nem sempre nos levando para onde não queremos ir, mas que no passado quisemos, porque o passado revive no presente. E ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas pessoas se casam por interesse, sem amor, e acabam ficando infelizes? Quantos pais não combatem as más tendências dos filhos na infância? São pais ausentes, ou são pais permissivos, né? Deixam o filho fazer o que querem, os filhos fazerem o que querem, não impõem regras, limites, e os filhos acabam se tornando filhos ingratos, filhos rebeldes. Ainda lemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quantos abusam dos vícios e arruinam a sua saúde. Emmanuel também nos fala lá no livro Roteiro, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 3, intitulado Santuário Sublime. O santuário sublime é esse corpo físico. Diz Emmanuel, enquanto jovem, o homem estraga as possibilidades do corpo físico de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. Então, logo, se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo, quer dizer, ao seu corpo, de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Emmanuel está dizendo que nós é que nos prejudicamos a nós mesmos, como Jesus nos diz, a cada um segundo suas obras. Enquanto jovens, estragamos esse corpo de fora para dentro, com os excessos, com os vícios, com a alimentação desregrada, com o sedentarismo, e depois a gente envelhece, adoece, se revolta, e aí essa revolta destrói o corpo de dentro para fora, diz Emmanuel. São golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil, porque cada um plantou o seu futuro. E nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Diante das vicissitudes, quer dizer, dos desafios, precisamos refazer o passo a passo para perceber onde está a origem daquela aflição, a causa. Então, se hoje eu estou doente, eu vou para o passado, no passo a passo. O que eu fiz ao longo da minha vida que hoje eu estou com esse problema de saúde? E aí, lemos no Evangelho, muitos dirão, se eu tivesse feito isso ou aquilo, hoje não estaria nessa situação. Mas aí já é tarde, a saúde já está arruinada, ou os relacionamentos já estão muito conturbados,
os casais estão separados, ah, fracassos financeiros, mas somos nós os autores dos nossos infortúnios. E, no entanto, Deus é tão misericordioso que existe força que atenua essa lei de ação e reação. São os efeitos do retorno. Então, que são atenuados pela força contrária. Que força é contrária? Se no passado nós fomos imprevidentes, imprudentes, se nós nos revoltamos, hoje, se nós praticarmos boas ações, nós estaremos atenuando esses erros do passado. Jesus nos diz: o amor cobre a multidão de pecados. Isso faz parte da misericórdia de Deus. E se nós não conhecermos a lei de ação e reação, se nós não acreditarmos na lei de ação e reação, se nós não acreditarmos que essas nossas muitas encarnações do passado estão encadeadas umas às outras, né? As ações de uma refletem na outra, as ações do passado estão refletindo na minha vida hoje, o que eu faço hoje vai refletir na minha encarnação futura. Então, é um encadeamento das nossas ações de uma vida a outra. Se nós não acreditamos na reencarnação, não acreditamos na lei de causa e efeito, nós vamos acusar a Deus, vamos acusar o destino, vamos acusar os outros pelos nossos sofrimentos, nós vamos nos sentir injustiçados. Ah, coitadinho de mim, não mereço tudo isso, né? Por que comigo? E mais, superdimensionamos os problemas e complicamos ainda mais a nossa vida, porque a revolta, o desânimo, a lamentação acabam trazendo outros problemas até de saúde. Então, os problemas aumentam. E com isso, com essa atitude negativa, nós também gastamos uma energia desnecessária, nós nos desequilibramos e os problemas não são resolvidos. Dessa forma, os problemas não se resolvem. Então, muitas pessoas, né, não acreditam nessas leis de Deus, ou não praticam as leis de Deus, e quando essas vicissitudes chegam na sua vida, porque plantaram e equivocadamente, se tornam pessoas amargas, ressentidas, frustradas, rebeldes. E agindo assim, fica ainda mais difícil superar os desafios que a vida nos traz constantemente. Os infortúnios, os reveses, as dores, são advertências dos erros que fizemos no passado, das nossas más escolhas. Advertências para que a gente não continue errando. A dor, né, como dizem os espíritos, nos leva de volta a Deus. Como nos ensinou Jesus na parábola do filho pródigo, que lemos lá em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Um homem tinha 2 filhos. Aí o mais moço chegou para o pai e disse: dá-me a herança que me toca. E o pai repartiu entre eles os seus haveres. Poucos dias depois, o mais moço juntou tudo, né, que lhe pertencia e partiu para um país muito distante. E ele viveu dissolutamente, ou seja, gastou toda a sua fortuna. E essa região acabou passando por momentos de fome, e ele foi procurar trabalho como guardador de porcos. Ele pensava, eu vou me fartar com as vagens que os porcos comem, mas ninguém lhe dava essas vagens. E aí ele caiu em si. Os empregados da casa do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui morrendo de fome. Irei a meu pai e dir-lhe-ei: meu pai,
pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. E o pai o recebeu de braços abertos, com uma túnica, né, com um anel, com sandálias, e ainda fez uma festa pelo retorno do filho. Esse pai é Deus. Nós, né, somos esses filhos, o filho pródigo. Por quê? Nós esbanjamos os nossos talentos em vidas anteriores, e quem sabe nessa também, e aí vem a dor. E o filho pródigo voltou mais experiente, mais humilde para a casa do pai. E é isso que acontece conosco, porque a dor nos ensina, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais humildes, voltamos a Deus. Se não houvesse dor no nosso atual estágio evolutivo, não haveria mudança. Ninguém mudaria, ficaria na zona de conforto, no bem e bom. Haveria um atraso na nossa evolução, um atraso na nossa felicidade futura. Às vezes, essas lições acabam chegando tarde na nossa vida, quando já desperdiçamos os bens, quando já desperdiçamos a saúde, quando já desperdiçamos as oportunidades de crescimento, de reconciliação, de perdão, né? A gente pensa, se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, teria feito diferente, se eu pudesse recomeçar. Muitos de nós pensamos assim, quando chegamos na terceira idade. Às vezes nem precisa chegar na terceira idade para cair em si, mas a gente vai recomeçar na próxima encarnação. Olha a misericórdia de Deus. Então, os infortúnios, as vicissitudes, são oportunidades de quitarmos as nossas dívidas, para que tenhamos tranquilidade no futuro, a consciência tranquila, eliminar a culpa, o remorso. Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas. Após a quitação estarão livres. É que nem a gente, né, numa situação aqui corriqueira. A gente faz um empréstimo no banco, ou um familiar, um amigo empresta-nos um dinheiro, e a gente vai pagando, às vezes, até com muito sacrifício, mas quando a gente paga a última prestação, quando a gente quita essa dívida, seja no banco, seja com com alguém, que alívio! A gente se sente liberto. É assim que acontece também na nossa consciência. Mas, se a gente só ficar reclamando, em vez de quitar essa dívida com gratidão, agradecer por ter a oportunidade de quitar a dívida. Porque tem gente que fala assim, vai no banco, faz o empréstimo e fala, né, todo mês eu tenho que pagar aquela quantia de volta para o banco, e reclama por ter que pagar a quantia de volta para o banco. A gente tem que agradecer por ter aquela quantia para devolver, porque um dia essa dívida total estará quitada. Mas, na vida, né, nesse sofrimento que chega, se a gente fica reclamando, Deus é injusto, nós estaremos sofrendo mal. Quer dizer, o que é sofrer mal? Com revolta, sem resignação. E aí a gente ainda acaba acumulando mais dívidas. A lamentação, a revolta, o desespero, traz mais dívidas para nós mesmos, né? Até nos leva ao adoecimento. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 13, nós aprendemos: a alma é imortal. A Terra, né, é uma escola, nós estamos aqui de passagem.
E aí os espíritos lá nos dizem que esse momento penoso de vida difícil, de sofrimento, passa bem depressa, se tivermos certeza de um futuro mais feliz. Agora, se a gente pensa assim, mãe, nunca serei feliz, né? Eu vou ficar cada vez mais infeliz, aí fica mais difícil de superar essa situação. Mas eles dizem, esse momento penoso aqui na Terra passa bem depressa se tivermos a certeza da felicidade futura, das bem-aventuranças prometidas por Jesus. Ainda nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, quem traz a mensagem é o Espírito Lacordaire. E ele fala para a gente não desanimar, para a gente ter coragem. Se tiver que desistir, desista de desistir, né? Não tem essa frase que a gente brinca? Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, valorização da vida. Se tiver que desistir, desista de desistir. Então, como? Fazendo as preces, que as preces sustentam a nossa alma. Procuremos desenvolver a fé na bondade de Deus, que Deus é justo, que esse fardo que nos chega é proporcional às nossas forças. Tem aquele ditado, né? Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Nosso fardo é proporcional às nossas forças. Muitas vezes, os espíritos nos dizem que as nossas dívidas podem ser enormes, vidas acumuladas de de encarnações passadas, dívidas, né, acumuladas de encarnações passadas, dívidas. E a gente ainda não tem maturidade, não tem resiliência, não tem coragem para pagar, assim, de uma vez. Então a gente paga em suaves prestações, em doses homeopáticas. Ou seja, o nosso fardo, a cruz que carregamos, é proporcional às nossas forças. Até a gente lê nas obras mediúnicas que às vezes o espírito está tão arrependido quando está no plano espiritual, desencarnado, ele olha para trás, para suas existências, e se sente muito culpado, envergonhado, aí ele diz assim, olha, na próxima encarnação, eu quero vir com deficiências físicas, eu quero nascer na miséria, eu quero pagar logo tudo isso. E os espíritos dizem, calma, você não vai aguentar passar por isso. É pagar um pouquinho de cada vez, um pouquinho em cada encarnação. Nosso fardo é proporcional às nossas forças. Mas a nossa recompensa também será proporcional à nossa resignação diante desses desafios, à nossa coragem. Quanto mais resignação, mais coragem, mais vitoriosos seremos nessa encarnação. Emmanuel, no livro Mãos Unidas, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 27, fala, o capítulo 27 tem o título de autoaceitação. Ele fala que, aí traz um outro ângulo dessa questão, que as ciências psicológicas, né, a psicologia, a psiquiatria, tiveram um grande avanço no conhecimento em relação às deficiências e às inibições da personalidade. Então, problemas de personalidade, transtornos de personalidade. Então, as ciências psicológicas conseguiram avançar no entendimento, no esclarecimento dessa questão. Mas Emmanuel fala, tudo isso que a ciência descobriu, vem estudando, não aplicamos em nós. Emmanuel fala, nas dificuldades, nós devemos aceitar-nos. Ou seja, todos nós temos ainda muitas carências,
muitas deficiências na nossa personalidade. O orgulho é uma deficiência da personalidade, o egoísmo, as inseguranças, o medo, as crenças limitantes, são inibições da personalidade, são deficiências na personalidade. E aí Emmanuel fala, nessas dificuldades, precisamos nos aceitar, mas também extrair o máximo de bem que pudermos fazer dentro dessa nossa limitação, dentro do que for possível, para logo desvencilharmos qualquer sombra da nossa psique. Sombra, né? São as nossas imperfeições morais. Para que possamos também, diz Emmanuel, nos desvencilhar de qualquer problema que aconteça na nossa vida. Quer dizer, apesar da nossa fragilidade emocional, apesar de tudo isso, extraiamos o máximo de bem que pudermos fazer para nos desvencilhar dessa sombra interior, desses problemas que nos atingem na nossa vida diária, para conquistar o autoaprimoramento. Diante das dificuldades, então, devemos nos aceitar como somos, respeitando-nos, perdoando-nos. Tem uma frase muito engraçada, é um trocadilho, e diz assim: falhei, do verbo falhar, né, se equivocar. Falhei, está falhado, e não se falha mais nisso. Porque a frase é assim, né? Falei, está falado, e não se fala mais nisso. Aí, aqui, a gente coloca um H em cada uma dessas palavras. Falhei, falhado, falha. Falha, de fracasso, né? Então, eu falhei. Reconheço o meu erro. Está falhado. Quer dizer, não tem volta. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta alimentar a culpa. É preciso seguir adiante e não se falha mais nisso. Ou seja, eu vou procurar não errar mais nisso. É muito bacana, né? Essa frase tão criativa. E Emmanuel também, no livro Inspiração, psicografado por Chico Xavier, capítulo 5, reforça que nós devemos desenvolver uma aceitação construtiva, não ficarmos de braços cruzados. Isso que é uma aceitação construtiva. Então, eu me aceito com todas as minhas falhas, mas eu não vou ficar parada, eu vou procurar me melhorar. Não ficar de braços cruzados, porque a solução não cai do céu, né? E para isso precisamos de muita paciência e ação. Paciência e ação. E quando fazemos a nossa parte, né, tudo que está ao nosso alcance, os problemas vão se resolvendo, às vezes aos poucos. Agora, há situações em que parece que os problemas não se resolvem. Por exemplo, uma doença incurável. Na verdade, a doença do corpo físico é uma cura da alma. É o corpo físico expurgando aquele desequilíbrio perispiritual decorrente das nossas mazelas morais, né, dos nossos erros, da nossa culpa. Então, a doença é incurável só nessa encarnação. Mas aí nós precisamos, diante dessa doença incurável, ter paciência. Emmanuel fala paciência e ação. Então, nesse caso, precisamos ter paciência, entendendo que tudo tem um motivo, né? E aí Emmanuel fala, né, de situações difíceis na nossa vida. Ele fala de doença incurável, né, para a gente ter paciência, porque tudo tem um motivo. Ele fala de uma outra situação difícil na vida de muitos de nós. Amigos que nos enganam, diz ele, nos roubam, nos traem.
Como agir? Procurar recuperar os prejuízos materiais. Emmanuel falava, né? A gente foi roubado, foi traído, foi enganado, está no nosso direito recuperar esses prejuízos materiais, mas sem vingança, sem ódio. E ele fala também dos lares que estão em desarmonia, buscar o equilíbrio. Ele fala assim, sabe, o lar é uma escola. Entender que o lar é uma escola de regeneração e de amor. Às vezes a gente se esforça para que haja harmonia dentro do nosso lar, mas ninguém muda ninguém. Então façamos a nossa parte. Se não é possível conquistar essa harmonia, porque os outros, né, não colaboram, diz Emmanuel, então entender que estamos aqui na Terra, né, para aprender, para desenvolver a paciência, para desenvolver o amor, para que nos reconciliemos com os inimigos, para que construamos laços de afeto. Da nossa parte, né, façamos o que for possível. Então, há situações em que não vamos conseguir mudar, né? Então, aqui Emmanuel citou alguns exemplos. Para isso é preciso serenidade e sabedoria. Em 1934, o teólogo e escritor americano Reinhold Niebuhr, Reinhold Niebuhr, americano, em 1934, foi ele o autor da oração da serenidade que a gente gosta tanto, que a gente não se cansa de ler. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar o que não posso mudar. Coragem para modificar o que posso. E sabedoria para discernir uma da outra. Então, sabedoria para discernir o que posso mudar e o que não posso mudar. O que posso mudar, então, dai-me coragem para que eu vá adiante, paciência e ação. E o que não posso mudar, então, dai-me serenidade. Mas essa oração da serenidade, ela é mais extensa que isso. Poucos conhecem que ele é um texto mais longo. Escreveu esse teólogo, né, ele continua, vivendo um dia de cada vez, aceitando as dificuldades para alcançar a paz, aceitando as coisas como são e não como eu gostaria que fosse, confiando em Deus para ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz no futuro. Olha que bacana! O Evangelho também fala isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, que depende de nós, da forma como encaramos a vida, ser tão feliz na Terra quanto for possível. E aí, né, nessa oração da serenidade, na continuidade, o Reinhold fala, né, confiando em Deus para ser moderadamente feliz nesta vida, o que for possível, e sumamente feliz no futuro, né, plantar bem para colher bem no futuro. Em suma, né, aceitar é diferente de ser apático, de ser conivente com o erro, mas é ter paciência e agir. Porque muitos problemas só se resolvem aos poucos. Muitos problemas só se resolvem na hora certa. Às vezes a gente quer tanto que, de uma hora para outra, tudo fique resolvido, tudo fique bem, mas tudo tem a sua hora certa. Às vezes aquela lição, ainda, aquele problema ainda tem muita coisa para nos ensinar. Não estamos, né, totalmente completos naquele aprendizado. Mas quando aprendemos a lição, a mestra, a dor, que é uma professora, né, a dor vai embora. Porque a dor surgiu porque nos afastamos de Deus.
nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Jesus é a verdadeira videira. Videira, né? Um pé de uva. A gente lê no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 1 a 8, que Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e vós, os ramos. Todo ramo que não der fruto será cortado, e tudo que der fruto será podado, para dar mais fruto ainda. O que Jesus quis dizer? O viticultor, né, o plantador de uvas, ele poda a videira. Então, ele corta os ramos cheios de folhas, que não têm frutos. Depois de um tempo, surgem novos ramos, novas folhas, novas flores, surgem frutos, que são as uvas. E aí, também os ramos com frutos são podados, para dar ainda mais frutos. E Jesus é a videira, e nós somos os ramos. Mas não é Jesus que corta, né, esse ramo. Somos nós que nos desconectamos, nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Aí vem a poda, que é a dor, que são as doenças, são os obstáculos, que poda a esterilidade do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Emmanuel escreve que a poda, que é o sofrimento, é o convite da vida, a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus, ou seja, nos aproximarmos de Deus, igual fez o filho pródigo na parábola que Jesus nos ensinou. Então, amigos, façamos uma vibração, vibremos muito amor pelo nosso planeta, por todos aqueles que passam por dificuldades, tanto encarnados como desencarnados. Vibremos por todos os dirigentes de todas as nações. Vibremos pelo nosso país, por todos aqui, todos os habitantes do nosso país, de cada cidade. Vibremos por todos aqueles que estão passando por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas de relacionamentos, problemas obsessivos. Vibremos aos seus mentores, aos nossos mentores. Vibremos a todas as casas de oração, aos centros espíritas, a todos os trabalhadores de Jesus da seara do Mestre. Vibremos pelos nossos benfeitores espirituais. Vibremos por nós mesmos e pelos nossos familiares. E pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem, nos deem forças, coragem, serenidade diante das dificuldades da vida, que possamos entender que são grandes oportunidades de aprendizado, de quitação de culpas da consciência, que possamos fazer dessa nossa encarnação uma grande vitória de aprimoramento do nosso espírito. E pedimos a Deus e a Jesus que esteja em nossos lares. E façamos a oração que o Mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito, muito obrigada, amigos. Uma boa noite.